Alimento. Distribuição Sinapse. Vinho. Tudo começa aqui com fileiras e mais fileiras de videiras retorcidas ao sol, firmemente enraizadas no solo. E por fim, suas uvas irão se transformar em vinho. O vinho não é apenas suco de uva fermentado. Ele é tema de mitos, escândalos e movimenta grandes negócios. Mas o que existe por trás do fascínio atemporal exercido pelo vinho e por que a produção mundial de vinho hoje é a maior da história? Se você pega uma taça de um bom vinho, coloca nos lábios, sorve um pequeno gole e o saboreia na sua boca, isso é como o abrir de um novo universo estético. Há tanta coisa num gole de vinho. Eu acho que há toda uma mística em torno do vinho e muita gente está interessada em conservar as coisas assim. Por isso ninguém explica muito o assunto. E se você gosta de vinho tinto com peixe ou vinho branco com carne vermelha, fique à vontade. Não existe o melhor vinho. O que existe é o melhor vinho para uma determinada ocasião. O vinho mais apropriado. É como a música. Imagine se alguém lhe perguntasse qual a melhor peça musical. Não existe resposta para essa pergunta. A questão é descobrir o vinho mais adequado a cada ocasião. Prefiro o vinho branco. Normalmente escolho o Chardonnay porque acho que combina com quase tudo. Eu prefiro o Riesling, que tende a ser mais suave. Prefiro os vinhos suaves. Tinto e seco, o mais seco possível. Eu gosto assim. Nos anos 80, só se tomava vinho branco com peixe. E havia todas as normas da Nouvelle Cuisine. Depois rompemos com isso. Todo mundo que eu conheço prefere os tintos, mas o branco está voltando. Gosto dos vinhos mais fortes e encorpados, dos franceses. Se compro um italiano, vou escolher algum com maior teor alcoólico, porque são vinhos mais encorpados. Eu prefiro esses. Existe um antigo ditado entre os produtores de vinho que diz: os bons vinhos não são fabricados, são cultivados. Mas as condições desse cultivo talvez surpreendam você. Climas rigorosos, solo árido e pedregoso e podas radicais produzem plantas feias que dão frutos exuberantes. Mas depois que elas são maceradas, o tempo é o maior aliado do produtor de vinhos. Vinho é o nome que se dá ao produto da fermentação de qualquer fruto, ou mesmo da seiva de algumas árvores, como a bétula ou o bordo. Mas as videiras crescem em diversos locais, com diversos climas e tipos de solo. O vinho de uvas envelhece muito bem. Esse processo continua por um longo tempo. Por isso, o vinho de uvas é tão especial. O vinho se espalhou muito rapidamente a partir da sua região de origem, no Cáucaso. Ele surgiu na área onde fica mais ou menos o norte da Turquia e sul da Rússia, e espalhou-se para o Oriente e para o Ocidente. Temos registros de produção de vinho em grande escala, com tecnologias elaboradas na maior parte do mundo antigo. A fabricação do vinho é um processo muito simples. Você só precisa romper a pele das uvas e deixá-las descansar. O agente que se fermenta e se transforma em vinho está na pele das uvas. O líquido é o suco das uvas Cabernet Franc ou qualquer outra variedade de uvas fermentado. Os fungos fazem a sua função transformando os açúcares das uvas em álcool. E essa é a parte principal da fabricação do vinho. Basicamente, existem duas correntes de pensamento entre os vinicultores. Uma defende que o vinho é cultivado, ou seja, que a qualidade de um determinado vinho depende do solo onde a uva é cultivada. O importante é o que acontece aqui, a maneira como você cultiva suas uvas, a sua matéria-prima. Se não prestarmos atenção a elas aqui, quando chegarem à vinícola, será tarde demais. A outra linha de pensamento é a que acredita que o vinicultor tem o papel mais importante no processo. Ou seja, é o estilo do vinicultor na vinícola, a maneira como ele trata o seu vinho, que irá determinar sua qualidade final, mais do que o solo de onde vieram as uvas. Os vinhos podem ser classificados de duas maneiras. Tradicionalmente, eles eram separados por região. Bordeaux, Borgonha, Chianti. O vinho tinha o nome da região onde era fabricado. Na Califórnia, Austrália e outros países do Novo Mundo, os vinhos são classificados pelo tipo de uva, como Cabernet ou Chardonnay. Hoje em dia, os franceses não aceitam essa classificação. Eles dizem que os vinhos deles não vêm de uvas, e sim de lugares.
A primeira coisa é ler o rótulo. Devemos procurar a variedade de uva de que o vinho foi feito. Este aqui é um Chardonnay, safra de 94. Ele já envelheceu um pouco. Ele foi feito na península do Niágara e tem o VQA. O VQA é um selo de qualidade do Canadá. A sigla significa Associação de Vinicultores pela Qualidade em inglês. Falando em termos gerais, quanto menor a região onde foi produzido o vinho, melhor deve ser sua qualidade. Se o rótulo diz produzido em um país como o Canadá ou França, é uma região muito ampla. Mas quando você tem a região específica como Niágara ou Bordeaux, você pode esperar um vinho de melhor qualidade. Temos mais algumas informações no rótulo. Aqui diz fermentado em barris. Portanto, você pode esperar uma nuance amadeirada. Existem muitas revistas sobre vinhos e escrevem-se muitos artigos sobre o assunto que podem informar você. Mas acho que a melhor forma e a mais divertida de conhecer os vinhos é experimentando. E o nosso gosto para vinhos pode mudar. Porque o gosto que o vinho tem para nós muda conforme a maneira e o momento em que o bebemos. E também porque o vinho muda de safra para safra. Em se tratando de vinhos, como na vida, o melhor é nunca estabelecer padrões muito rígidos. Eu tenho alguns amigos que conhecem vinhos e sabem tudo sobre as marcas, as safras, tipos de uva, teor de açúcar. Mas a maior parte das pessoas com quem eu bebo não se importa muito com isso. Todas as pessoas que se envolvem num assunto e começam a falar ou escrever sobre vinhos parecem entrar num mundo estranho, com uma língua estranha e rituais estranhos. O mundo dos vinhos é cheio de gente snob, isso é um fato conhecido. As pessoas sentem isso e ficam intimidadas. Existem até algumas expressões para descrevê-los, como sommelier metido e outras. Quando fazemos provas de nossos vinhos, as pessoas perguntam quando devem consumi-los. Querem saber se precisam guardar durante anos. Depende do gosto de cada um. Quem gosta de vinhos verdes, frutados, deve beber nos primeiros anos. Você gosta assim? Essa é a única pergunta que precisa ser feita. Procure um vinho que agrade a seu paladar. Procure cheirar a taça e perceber os aromas de frutas. Se for um vinho envelhecido, veja se consegue perceber a nuance amadeirada. Coloque na boca e sinta o peso, a profundidade do vinho. Sinta como ele preenche a sua boca. E depois perceba como ele fica na sua boca por um tempo. Essas são as coisas divertidas numa prova de vinhos. Os bons vinhos têm um certo peso na língua, como dizemos. Você percebe como ele é encorpado e consegue sentir uma gama complexa de sabores. Você já deve ter ouvido falar de Bordeaux com nuances de cedro, violeta ou chocolate. Quanto mais sabores você identificar, melhor será o vinho, provavelmente. Uma das coisas que aconteceu no mercado de vinhos na última década foi a tendência de classificar os produtos segundo uma escala numérica. Se você é um vinicultor e seu vinho é classificado com 89 pontos e seu concorrente fica com 90, você vai ficar louco por causa dessa mínima diferença. Você consegue uma pontuação mais alta se produzir vinhos mais encorpados e suaves ao paladar. É como se você polisse o seu produto aparando as arestas. Assim, você obtém uma pontuação mais alta, as lojas irão comprar mais o seu vinho, os clientes irão consumi-lo mais. Mas o que acontece é que esse sistema torna a produção de vinhos homogênea no mundo todo, diminuindo as peculiaridades de vinhos de certas regiões. Quem escreve sobre vinhos usa essa pontuação porque precisa ser conciso em seus artigos. Mas ela não diz muita coisa sobre o sabor do vinho, e é essa informação que eu quero e os consumidores em geral querem. Qual é o sabor dele? Será que vai combinar com a refeição que eu preparei? Pessoalmente, eu uso as seguintes categorias. Primeiro, os vinhos refrescantes, para serem bebidos durante o dia quando se está com calor ou no início das refeições. Depois temos os que eu chamo de vinhos de bistrô, que combinam bem com qualquer refeição do dia a dia. São os vinhos consumidos nos pequenos restaurantes da França ou da Itália. Essa é outra categoria.
Temos ainda os vinhos muito encorpados, servidos em ocasiões especiais. São aqueles que você toma sentado à mesa em cadeiras confortáveis e deseja um vinho assim porque pretende ficar ali durante horas e quer desfrutar desse prazer. Há milhares de anos degustamos o vinho com as refeições. Talvez o instinto já nos dissesse o que hoje a ciência vem revelando ser verdade. Um pouco de vinho pode fazer bem à saúde, principalmente se consumido junto com a comida. Mas a relação entre o vinho e o amor romântico ainda não foi cientificamente comprovada. Acho que quando as pessoas tomam vinho numa situação romântica, ficam menos inibidas. Eu acho que o vinho toca fundo nas pessoas. Você se sente alto, com a cabeça leve, e isso desperta sentimentos mais libidinosos. É uma bebida mais suave. As bebidas fortes você bebe em doses curtas nos bares. O vinho é mais suave. Eu acho que ligamos o vinho ao romance porque você acaba se embebedando e se envolvendo com alguma situação romântica. Na antiguidade, os gregos diziam que não se devia dar vinho aos jovens, sobretudo aos rapazes, porque ele incendiava o sangue. No século XII da era cristã, Moisés Maimônides já se referia ao vinho como uma substância excelente, melhor que o mel ou o hidromel para estimular e facilitar a ereção do homem. O vinho trazia essa conotação claramente. Para os chineses, ele sempre foi uma bebida importante. Ele era usado como cataplasma, ou seja, tanto servia ao uso tópico quanto interno. Mas o vinho sempre foi tido como um remédio. Hoje em dia, dizemos que ele promove a saúde do coração. 1 ou 2 taças de vinho ao dia, principalmente o tinto, fazem bem. Essa cena mostra que, com o vinho, sobretudo uma refeição mediterrânea típica, o alimento é valorizado. Na verdade, o vinho irá ajudar a liberar nutrientes extras. No momento, o vinho está sendo considerado do bem. Essa posição muda de ano a ano, à medida que se descobrem novas propriedades dele. Os apreciadores do vinho insistem que a cor e o buquê são tão importantes para um vinho quanto o seu sabor, e que para desfrutar dessas qualidades é melhor tomar cada vinho numa taça apropriada. Outros acreditam que a taça deve ser condizente também com o espírito do vinho e que vinhos excepcionais devem ser desfrutados em cristais finíssimos, enquanto vinhos mais modestos são melhores quando tomados em taças igualmente despretensiosas. Esse é o chamado copo de bistrô. É um copo bem simples que os franceses usam nas tabernas e eu gosto para os tintos do dia a dia, como Beaujolais, Chiantis e vinhos simples assim. São vinhos muito próximos à mesa, sem refinamento. À medida que o vinho fica mais complexo, com mais sabores a apreciar, o copo começa a se afastar da mesa. Os vinhos que eu uso nesse tipo de taça têm bastante fragrância. E esse é o tamanho de taça ideal para apreciá-los. Os conjuntos de copos específicos para cada tipo de vinho apareceram numa fase relativamente recente da história. São um produto do século XIX. Antes disso, ninguém falava em copos diferenciados. Havia apenas copos avulsos que você comprava no número desejado. Se precisasse de mais, você simplesmente comprava outros, mesmo que fossem diferentes dos antigos. O que nós reconhecemos de imediato são as taças em estilo veneziano. Elas são muito finas e por isso mesmo valorizam o vinho e são usadas até hoje. Outra característica que foi evoluindo nas taças foi quando os fabricantes perceberam que, à medida que as pessoas bebiam, a tendência era que elas escorregassem das mãos e caíssem. Por isso, eles acrescentaram saliências para impedir que as taças escorregassem das mãos e se espatifassem no chão e que as pessoas perdessem seu vinho. As garrafas de vidro para o vinho começaram a aparecer por volta do século XVII, num vidro verde escuro. Eles não se preocupavam de eliminar as impurezas do vinho. Quem era mais rico gravava o seu selo na garrafa para sempre recebê-la de volta. Os rótulos de papel só começaram a aparecer no século XVIII, e foi nessa época que as garrafas tomaram a forma que conhecemos hoje. Milhões de garrafas são enchidas de vinho e esvaziadas a cada ano, e no gargalo da maioria delas entra um elemento essencial para o ritual da degustação de um vinho, a rolha. Mas embora a rolha de cortiça seja a tampa tradicional da garrafa de vinho, ela não é a melhor.
Estima-se que pelo menos uma garrafa a cada 20 tem algum problema relacionado à rolha. Tradições à parte, isso representa muito vinho desperdiçado. Normalmente você descobre os problemas causados pela rolha facilmente quando vai retirá-la da garrafa. Se ela está se esfarelando, se está ressecada, pode desconfiar que há algum problema. O material preferido para fechar as garrafas tem sido as rolhas feitas de cortiça natural, extraída das árvores da Península Ibérica, principalmente de Portugal. A indústria vinicultora está em busca de um substituto para as rolhas naturais. Com o volume da produção atual de vinhos, logo haverá uma falta de cortiça, se é que ela já não vem acontecendo. O problema de encontrar um substituto da cortiça não está tanto na necessidade de fechar a garrafa. Ele tem mais a ver com o momento de servir o vinho e não de vedar a garrafa. Todos estão muito acostumados com o ritual de abrir uma garrafa de vinho com o barulho que a rolha faz ao sair. Não usamos as rolhas porque sejam o melhor meio de vedar as garrafas. Se fôssemos considerar o aspecto da qualidade, provavelmente todos os vinhos teriam tampas de rosca. A maior falha é quando o vinho fica com gosto de cortiça. E isso não tem nada a ver com a qualidade do vinho. O que acontece é que a rolha às vezes passa seu aroma para o vinho. Você pode identificar isso se perceber um certo cheiro de umidade no vinho. É um cheiro muito desagradável e indica que a rolha estragou a bebida. Você vai perceber assim que sentir o aroma e provar o vinho. Ele não terá aquele sabor frutado e nem o perfume de um vinho fresco. E é um processo aleatório. É impossível saber qual garrafa será estragada pela rolha, mas isso acontece e é um problema sério para os produtores. O problema não é encontrar um tipo de tampa que substitua as rolhas, e sim educar o consumidor para gostar das tampas de material sintético. O vinho remonta aos primórdios da história. Seus primeiros apreciadores talvez vissem seus efeitos como uma maneira de se aproximar de Deus. Na tradição cristã, o vinho é uma parte de Deus, um símbolo do sacrifício de Jesus. É uma bebida alcoólica, obviamente, e, portanto, tem uma faceta ambígua. E essa faceta é muito importante e simbólica em si, como vemos em registros deixados da antiguidade. Se, por um lado, é uma bebida medicinal e tem seu valor como tal, sendo também inebriante, por outro lado, pode provocar doenças e a perda total da integridade pessoal. Na antiguidade, o vinho foi associado ao êxtase místico. Dionísio, que mais tarde se tornou Baco, era o deus do vinho. Por que a imagem de um deus estaria associada à embriaguez? Bom, a resposta está ligada em parte ao fato de que sempre que as pessoas se comportam de maneira estranha, possa ser atribuído a alguma espécie de possessão espiritual. A embriaguez seria apenas mais um sinal da influência dos espíritos. Os antigos israelitas e os judeus nos tempos da antiguidade clássica praticavam sacrifícios. O uso do vinho nos rituais entrou como uma espécie de substituto para o sangue de animais sacrificados. Os romanos tinham um ritual de libação em que diziam aos seus soldados: como este vinho é rubro, assim é o seu sangue. E como eu derramo este vinho agora, que você esteja disposto a derramar seu sangue. Quando Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele repartiu o pão e o vinho e disse que o pão era seu corpo e o vinho seu sangue. Por outro lado, a tradição cristã, ao longo dos séculos, percebeu os malefícios dos excessos. E houve, inclusive, períodos de proibição do consumo de vinhos e falavam: veja o que o demônio pode fazer com você, o demônio do rum, do vinho, de qualquer bebida. Acabamos jogando o vinho no mesmo saco das outras bebidas alcoólicas, por assim dizer. E na Europa, eu acho que se percebe a diferença entre o vinho e as outras bebidas. O vinho tem um espaço na nossa vida cotidiana, à mesa do jantar. O vinho é um alimento. Eu trabalho num restaurante aqui perto e quando eu comecei lá, todos só queriam cerveja. Mas agora isso está mudando. As pessoas estão começando a provar mais vinhos e o próprio restaurante faz promoções e as pessoas estão mais abertas. Eu gosto de conhecer um vinho chileno e espanhol. Eu gosto de provar. Califórnia, Ontário, Colômbia Britânica, Oregon, Washington, Nova York, todas essas regiões não tinham tradição vinícola há 15, 20 anos. E hoje são reconhecidas como produtoras de bons vinhos.
Estamos na era dourada do vinho, ou como vi recentemente, na era de platina. Nunca se viram tantos vinhos comuns de qualidade quanto hoje. Provo vinhos de todas as faixas de preço e de todos os lugares. Gosto de experimentar tudo o que posso. Eu fico mais com os vinhos romenos, pois eu sou da Romênia e eles me trazem uma certa nostalgia. Eu queria entender mais de vinhos para poder escolher melhor quando estou numa loja. Na sexta passada fui comprar um vinho e adotei o método Unité e acabei levando um ruim. Escolhi um quando deveria ter ficado com o outro. Para alguns, o vinho é uma paixão. Para outros, um prazer ocasional. O vinho é uma expressão da região onde foi cultivado e o produto de uma arte que mistura tradição e modernidade. O vinho passou por muitas transformações desde sua origem humilde no Mediterrâneo. O vinho que se faz hoje é produto do acúmulo de conhecimentos de gerações e gerações de vinicultores e do gosto apurado por gerações e gerações de apreciadores da bebida. É uma aventura para a vida toda. Para usar mais uma vez a analogia com a música, trata-se de experimentar, desfrutar, explorar, mudar seus gostos, provar coisas novas, voltar para rever coisas antigas. Não há certo ou errado. Não há uma dica simples para lhe indicar o que você vai apreciar e o que pode vir a apreciar num vinho. Há uma infinidade de tipos de vinho no mercado. Sei que dá trabalho, mas também vai ser divertido. Você precisa ir experimentando. Versão brasileira Audio News.